Fala, fala rapaziada, boa tarde. Tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando mais um pré-jogo importante, fundamental aqui para o Paysandu, de Paysandu e Santa Cruz. Daqui a pouquinho na Curuzu, né? A gente está fazendo esse pré-jogo, faltando por volta de 2 horas e 15 minutos, mais ou menos por aí, né, Cláudio? Sou muito bom em matemática, Sim, mas é mais ou menos por aí, para o jogo entre Paysandu e Santa Cruz, que inicia às 17 horas na Curuzu. Um jogo importante que pode dar ao Paysandu uma condição ainda melhor de classificação no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Cláudio, o que dá para a gente falar sobre esse pré-jogo aí? Jogo importante, jogo fundamental. Eu sei que está todo mundo meio ligado na Copa do Mundo, né? Todo mundo muito muito conectado aí que está acontecendo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas também diante de Paysandu. Para quem gosta de futebol, né, Cláudio? Overdose de futebol, né? é isso, meu amigo. Boa tarde a todos, tudo bom? Final do Color. Começando aqui mais um pré-jogo. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar. Vamos dar publicidade aí ao nosso vídeo, ao nosso trabalho, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais aí, falar do nosso papão. Porque, assim, a nossa Copa do Mundo é o campeonato que o Papão disputa. É o mais importante para a gente. A seleção brasileira é a nossa segunda seleção, então a gente está tendo essa overdose de futebol aí com a Copa do Mundo, é verdade. Infelizmente saiu um grande, né? Ontem, né? O Uruguai Você saiu da tem, Copa. você tem aquela camisa amarela do Paysandu com o escudozinho aqui, Cláudio? Não, 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 não. Essas camisas um pouco mais diferentes eu não curto, não. Gosto da tradicional, que inclusive é Gosta? a desse ano, tanto o primeiro uniforme quanto o segundo uniforme, são camisas muito bonitas. Seu Paysandu tá de parabéns aí. Gosta da E camisa vamos aí. raiz, né? Aquela normal mesmo, Isso, né? isso é tradicional, tradicional, tradicional. Com as A cores gente vai já desse falar, ano. Cláudio, a gente vai falar sobre Copa do Mundo no final, prometo, coisa de rapidinho, de 1, 2 minutinhos, porque quem gosta de futebol, né, tá ligado nisso, né? Mas acho que o mais Sim, sim. importante é falar sobre o Paysandu e Santa Cruz, daqui a pouquinho na Cruzur, 17 horas. Sim, a nossa expectativa, né? Isso, é um jogo fundamental, Cláudio, estava vendo aqui, as probabilidades de classificação no Paysandu hoje são muito benéficas, né? Hoje o Paysandu é terceiro colocado, tem 20 pontos, né? Segundo o site Chance de Gol, que é um site que eu costumo pesquisar aqui, a probabilidade de classificação no Paysandu é quase de 94%, né? Probabilidade de rebaixamento, graças a Deus, é praticamente zero também e tal. E hoje é um jogo que, se você consegue vencer, faz o dever de casa aí, Cláudio, alcança 23 pontos e aquelas projeções iniciais de 29 pontos, 28, né, até 27, né, tem muita gente que fala, né? O Paysandu realmente vai ao encontro dessa pontuação, né, Cláudio? Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente fez uma primeira metade de campeonato bem tranquila. Eu penso aí que a gente poderia ter dentre os pontos que a gente perdeu, a gente poderia ter pelo menos mais uns 5 pontos, entendeu? Eu acho que o empate contra o Brusque foi um resultado que a gente não merecia, entendeu? O Paysandu teve um gol mal anulado. Então, assim, são 2 pontos que a gente perdeu que para mim foram equivocados, né? E para mim a derrota para mim do Figueirense, entendeu? São 4 pontos aí que a gente jogou fora que a gente poderia estar mais perto, mas também não vê o caso. Não é ruim o campeonato do Paysandu. Hoje a gente está na terceira posição com 20 pontos, né? Não pode dizer que a gente não está bem. A gente na metade do campeonato já excluiu qualquer possibilidade de rebaixamento, né? E como tu colocaste aí, a gente já está com 94% de possibilidade de passar dessa primeira fase e aí começa um outro campeonato, né? O ideal hoje é, com certeza, fazer os 3 pontos, não pensar de outra forma, porque também você já tira também de um grande, que é o Santa Cruz, de chegar lá. Como eu disse, é outro campeonato. Se você permite um grande como o Santa Cruz chegar lá, você abre portas para ele jogar o campeonato do zero, né? Onde você Cláudio, não tem. se me permite aqui, você falou do Santa Cruz, que é o adversário daqui a pouquinho do Paysandu, é o nono colocado, ou seja, é um confronto direto ali por uma vaga, Isso. né, entre os 8 colocados, né? Tem 15 pontos e hoje a probabilidade de classificação do Santa Cruz é algo em torno de 30%, né? Ou seja, ele utiliza o jogo de hoje como fundamental para o Santa Cruz, né? Importantíssimo para Com eles certeza, encaminharem. com certeza. E se você abre 8 pontos de um time como o Santa Cruz, você não só afasta.
ele da classificação, como você também afasta ele de lhe ultrapassar na tabela, né? Você vai ter aí, Sim, você vai ter ainda 7 jogos, de 21 disputados, você tem 8 na frente do adversário, entendeu? Então é um não. adversário a menos a se preocupar, né? Mas a gente precisa entrar ligado, a gente precisa querer vencer o jogo, e tratar o jogo como uma final, entendeu? Com a mesma resiliência que foi o jogo contra o Maranhão, entendeu? E nos momentos que for trocação, a gente saber se defender, impor o jogo, né? Impor o ritmo do jogo e procurar matar o jogo logo, entendeu? Para fazer gol e Esse, matar o jogo logo. a gente vai percebendo, né? Eu acho assim, Cláudio, geralmente o time começa de uma maneira na temporada, né? Vai sedimentando, vai mudando, né? A gente está vendo a imagem do treinamento do Paysandu, que o nosso diretor de imagem separou aqui. E o que eu vinha ponderando aqui, Cláudio, é que hoje o jogo do Paysandu me parece que é, digamos assim, é obrigatoriamente de trocação, né? Tem a ver com isso também, né? Então, quando você vai pro estádio, você fica um pouco apreensivo, né? Ah, porque o Paysandu tá tomando contra-ataque, tá tomando ataque e tal. Mas é porque é o estilo de jogo do Paysandu, né? Parece que ele faz isso de uma maneira intuitiva, né? De uma maneira estratégica, né? Concordas comigo, Cláudio? Ah, concordo, concordo. O Paysandu deixa o time adversário acreditar, ir para esse jogo de confronto direto para que abra espaço para ele, né? Então ele faz uma marcação de pressão lá em cima, mas também permite que o adversário ele venha para poder ter esse espaço do contra-ataque, né? Para que o Paysandu tenha esse espaço entre as linhas, né? Até porque ele tem bons jogadores para quebrar essa linha, né? O Pedro Henrique tem um bom passe para quebrar a linha, o Marcinho tem um bom passe nessa linha de transição, o próprio Caio Melo hoje que está fora também tem um bom passe para para fazer quebrar essa linha. Os zagueiros têm bons lançamentos, entendeu? O Castro tem um bom lançamento. Então, assim, Tem um bom chute de fora da área também, né? sim, sim, Inclusive, né? sim. Não, não que eu goste dessa ligação direta, mas tem jogo que essa ligação direta é importante, entendeu? Facilita. Te E confesso, assim, Claudio, eu te confesso, no último jogo, né? Essa posição do muito, né? Arriscando mais do que deveria, né? Nessas condições aí ofensivas, né? Porque, prioritariamente ele é zagueiro, né? Eu acho que é importante ponderar isso, né? Deixar claro e tal. Mas talvez o jogo anterior tenha dado essa circunstância aí, né? Partida de jogo, enfim. eu acho que é jogo a jogo, né? Você tem que analisar o jogo, entendeu? Por exemplo, o jogo da Inter de Limeira. O Paysandu não jogou bem, mas não foi um jogo onde a Inter de Limeira ela dominou o jogo, ela foi superior o jogo todo. O Paysandu não teve chance nenhuma. Não, o Paysandu teve duas oportunidades no início do jogo, que se a gente fizesse os dois gols ali, o jogo seria totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. Mas é um jogo passado, tem jogo que a bola não quer entrar, entendeu? É, e tem jogo que você não pode deixar de acreditar até o final, como foi aquele do Maranhão, entendeu? Do Mas tudo ponto de foi vista. resiliente ali, né? Sim, Foi resiliente bastante, aquele time. bastante, bastante. Então, assim, é uma questão de você acreditar na filosofia de jogo. Eu acho que isso é muito importante no time do Paysandu. O Paysandu, ele acredita na filosofia de jogo dele, entendeu? Então, assim, ele não se desespera quando, ele não se desespera O quando ele adversário tá tá na frente, né? perdendo, quando o adversário tá Sim. na frente, ele não se desespera quando tá 0-0. E assim, isso favorece muito, porque você dificilmente vê o Paysandu taticamente num jogo desorganizado. A gente pode até perder o jogo, mas o time ele dificilmente fica desorganizado. Isso é importante, porque uma vez até vi uma entrevista do Júnior Rocha, ele disse assim, ó, você desorganizado é muito mais difícil de você conseguir o resultado, pô. Entendeu? É muito mais difícil. E eu vejo isso no Paysandu, o time acreditou nessa filosofia de jogo e eu espero que hoje ela seja implementada contra o Santa Cruz e a gente consiga uma vitória. Mas estava pensando aqui, né? Como o menino futebol é surpreendente, né?
O Paysandu começa a temporada, Cláudio, só fazendo um preâmbulo aqui, tá? Se me permite. Começa a temporada aí numa condição ali angustiante, para dizer o mínimo, né? Muitas, muitos questionamentos, né? Nesse momento, o Paysandu é o atual campeão paraense, é o atual campeão da Copa Verde, é o atual campeão da Copa Norte também, né? E Sim. está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, que é o principal campeonato do ano, né? Mas também tem aquelas questões do futebol, né? Não vai adiantar de nada essa quantidade de título, essa ligação, ou adianta, na verdade, muito pouco, né? Se não conseguir o acesso à Série B, né? Então, assim, é hora de colocar o pé no freio ali, pensar no que pode fazer, né? E vencer o jogo de hoje e praticamente encaminhar uma classificação. Mas assim, Coxinha, eu acho que hoje o momento que o Paysandu tá passando é merecido, sabe? Assim, eu acho que a torcida acreditando, a torcida comprando a ideia, querendo levar o time cada vez mais longe, eu acho que é merecido. Assim como a gente mereceu o desfecho que a gente teve ano passado, entendeu? Diante da desorganização administrativa, a gente perdeu muito mais fora de campo do que em campo ano passado, entendeu? Eu acho que a gente merece o momento que a gente está vivendo. Não é uma questão só de títulos, entendeu? Eu sempre digo o seguinte: quando você faz um trabalho, tem gente que acha que estrutura, a parte administrativa, ela não entra em campo. Entendeu? Ela entra em campo, obviamente, pô. Ela é o fator principal? Não, ela não é o fator principal. Mas Eu ela acho que ela ajuda. entra, hein, Claudio, se me permitir, eu acho que ela entra a médio e longo prazo, né? A curto prazo, talvez ali você não observe, né? Mas o. Não, mas ela entra, por exemplo, quando você não paga o salário da pessoa, do jogador. Todo mundo tem uma ideia de que o jogador, mas é um salário vultuoso, o jogador não precisa, entendeu? Dá para ele segurar 3, 4 meses de atraso. Na mesma proporção que o cara ganha, o cara gasta, pô. E o cara tem família, pô. Entendeu? Então, assim, essas coisas elas interferem, entendeu? Então, assim, isso entra direto ou indiretamente em campo, entendeu? Entra direto ou indiretamente em campo. E assim, é importante esse papel. Eu acho que isso está contribuindo muito para o time, entendeu? Você não vê falar no time do Paysandu de elenco rachado, discussão de jogadores. Você não vê esse tipo de comentário no elenco do Paysandu, entendeu? Não, pelo contrário, tá todo mundo unido. Até mesmo quando teve aquela situação envolvendo o Castro, você não viu os jogadores falando mal, você não viu os jogadores afastados do jogador. Não, pô. Tá aí, resolveu, pronto, acabou, tá reintegrado, vamos jogar. Nosso objetivo é outro, vamos ser campeão aqui, vamos ganhar ponto na Série C, vamos passar. Então, assim, o que o Paysandu vem vivendo hoje, ele conquistou, entendeu? Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que o Paysandu conquistou o momento que ele tá vivendo hoje. Não sei se tu pensa de forma diferente. Eu tive agora um probleminha na internet, Cláudio, mas deu para pegar o raciocínio aqui da tua, do teu raciocínio aqui, né? Eu estava vendo aqui, o Paysandu postou uma nota, acabou de postar agora uma nota oficial, informando que preza pelo respeito ao. Esse jogo de hoje ele tem um aspecto pouco tenso por conta das torcidas, né, Cláudio, que são rivais ali, né? Eu acho que a nota do Paysandu é nesse sentido aí. Cadê? Sem prevalecerá qualquer protocolo nessas circunstâncias, aumentar o risco nessas circunstâncias. A direita do Paysandu entendeu ser necessária a adoção de providências excepcionais para o jogo de hoje, tá? Pelo que eu li aqui rapidamente, estou lendo aqui e acompanhando aqui com vocês, a decisão é de não disponibilizar os ingressos de cortesia à diretoria visitante, né? Então, assim, o clima está um pouquinho tenso, né? Um pouquinho mais tenso do que a gente estava imaginando aí, Cláudio. É porque esse pessoal ele não vai para assistir jogo, entendeu? O primeiro objetivo de algumas pessoas ali é arrumar confusão, é brigar. Eles vêm com esse papo moderado de que só quer torcer, mas na verdade o que eles querem realmente é criar problema, entendeu? Olha É, só, Cláudio, pra gente, eu tô acompanhando aqui a nota do Paysandu, que é extensa, viu? É longa. Quem puder ler deve estar nas redes sociais do clube aí. Acho que é importante também aquela linguagem, aquela visão do jornalista, sabe, Cláudio, de ir tentando achar aonde é a notícia principal, né? A visão principal. Acho que
Aqui nessa nota, você chega aqui, ó, falar, o objetivo é contribuir para a manutenção da paz, da ordem pública e da integridade física das milhares de pessoas que comparecerão ao estádio. Ou seja, tem um clima tenso rolando lá, ali pela Cruzul, hein, Cláudio, que extrapola essas questões de campo, né? Exatamente. Ah, sim, sim, sim. Isso já vem há um certo tempo, tá? Essa negativa aí já vem há um certo tempo. É, e eu acho importante esse tipo de medida, nada contra, entendeu? Mas você facilitar a vida dessas pessoas que nitidamente não estão indo ao jogo para se divertir, isso aí realmente é um problema, entendeu? Então, vamos ter cautela, a torcedor do Paysandu procurar chegar cedo ao estádio, entendeu? E vai E, dar e- tudo e certo. prezamos e prezamos imediatamente pela paz também, né, Cláudio? Todo mundo Ah, respeita, com certeza, com evita, certeza, evita com certeza absolutamente mesmo. qualquer tipo de problema. Bem, feito esse preâmbulo aqui, acho que é importante também a gente adentrar na questão do futebol em si, né? Que é o que nos move aqui, né, Cláudio, e tal. O Paysandu, ele está escalado hoje. Você viu que você colocou aqui a escalação aqui no nosso ladinho, aqui, ó. Gabriel Mesquita, Edilson, Bruno Bispo, Castro Bonifácio, Pedro Henrique, Marcinho e Brian Macapá, Cleiton Pego, Tylon e o Ítalo, né? Acho que é o Ítalo sim que deve jogar hoje, né? Pela tendência natural das coisas. Ah, Sim, também acho, também acho. há um desfalque que é um bom desfalque, né, do Paysandu, que é o Caio Melo, né, um jogador importantíssimo ali no setor de meio campo. Hoje joga, teoricamente, o Brian Macapá, né, Cláudio? Ah, sim, eu não acho que ele vai manter o Henrico. Não que o Henrico tenha comprometido no jogo passado, eu não vi o Henrico comprometendo. Mas eu ainda acho que o Brian Macapá, ele tá um pouco acima do Henrico. Seja na qualidade de marcação, seja no preenchimento tático do jogo, seja também na questão do passe, entendeu? Ele tá um pouco acima, é um jogador um pouco mais preparado do que o Henrico. Então eu acredito que ele vá com o Brian Macapá, até para também dar uma liberdade maior para o Pedro Henrique, para ele fazer mais a vez do Caio Melo e não essa de volância, entendeu? Sim. Pouco antes aqui de começar o nosso bate-papo aqui, Cláudio, do Papo em Pauta, eu dei uma olhadinha também no noticiário do Santa Cruz e vi, entre os vários destaques lá que tem, né, no clube no Santa Cruz, essa questão da instabilidade no gol, viu? Eles estão vivenciando ali um momento instável no gol, né? Thiago Coelho, ex-jogador do Paysandu, não conseguiu se firmar. Teoricamente é ele o titular, mas existe uma certa dúvida com relação a isso, porque nenhum dos três goleiros testados na posição conseguiu dar um retorno aí positivo e tem essa dúvida aí, de repente é um ponto favorável aí que o Paysandu pode explorar, né? Goleiro inseguro, meu amigo, você abriu, chutou, né, Cláudio? Meu amigo, eu torço a Deus que seja o Thiago Coelho. Que isso, que Pra ele, isso, meu amigo. para que o O cara Cleiton foi, Pego possa, para que o Cleiton Pego possa dar esse chute dele de fora da área e o Thiago Coelho pega o mesmo gol que ele pegou da vez passada. Peço o a cara Deus que seja foi, o Thiago. o cara foi, o cara foi campeão aqui, pô, foi campeão da Copa Verde, se eu não me falha a memória, né? Olha, pra mim, eu nunca vou esquecer aquele gol que esse Thiago Coelho pegou contra o Figueirense, que a bola passou por cima dele, entendeu? Fora os gols que ele pegou aqui bizarros contra o Brusque. Se não Acho que chega ele, Se não chega o não, goleiro de 2023, acho que é o Matheus Nogueira que chegou, a gente não tinha subido nunca com o Thiago Coelho. Nunca, nunca, eu nunca. acho Mas que é eu um peço, goleiro muito, eu acho que o eu, Thiago ele é eu muito peço bom muito que o no, Santa Cruz, eu peço muito que o Santa Cruz venha com ele. Muito. eu acho que o Thiago é muito bom no um contra um, cara. Quando o cara sai na frente dele, sabe aquele goleiro de salão ali, ele realmente é o ponto forte dele, né? É o auge. Talvez, Acho que o Coxinha deu uma quedinha aqui de. Opa, voltou. voltei, tô caindo aqui, a internet está Pronto. instável hoje, né? Mas eu estava falando, Cláudio, que eu acho que talvez o Thiago é muito bom no contra um ali, no goleiro de salão, né? E talvez em contrapartida ele não, talvez ele não seja tão bom assim no chute de fora da área, né? É bom ficar ligado nisso, né? Mas sabe o que eu acho que é o pior defeito do Thiago Coelho, assim, defeito no sentido de crítica ao jogador, tá? Não defeito como pessoa, para que não se leve isso pro lado pessoal.
Eu acho ele um goleiro inseguro. Ele é um goleiro inseguro, entendeu? Ele não tem confiança. E assim, tu pode ser baixo, tu pode ser o que for como goleiro, tu só não pode não ter confiança. Se tu não tiver confiança, tu já é, tu já não é um bom goleiro. E olha que E tu é a- goleiro, né? Sabe bem o que tá falando, né, cara? então assim, a partir do momento que a pessoa não tem Bom ou ruim, Cláudio? confiança, não, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, Nota mais para 5. menos, Nota mais para 5. menos, mais para menos. É, pronto. E assim, a confiança, ela é tudo nisso, entendeu? A confiança, ela Sim. é absolutamente tudo. E ele não é um jogador com confiança. Um goleiro instável, ele vai passar insegurança pro resto da zaga, pro resto do time. É um efeito em cadeia ali, né? O que que a gente tem mais de importante aqui para conversar, para a gente encaminhar aqui para o final? Cláudio? Já estamos chegando a 22 minutos ali de bate-papo. Lembrando que a gente vai fazer o pós-jogo também, hein? Importante se Assim, com ressaltar isso. certeza. Uma coisa que eu acho que é importante eu te falar aqui, eu vi fotos hoje do gramado, tá? O gramado do Paysandu, pelo menos pela foto, vou ver pessoalmente lá no jogo. Aparentemente deu uma melhorada, entendeu? Eles fizeram um trabalho aí nesses últimos 15 dias importante no gramado. E visualmente, pela foto, parece que tá bem melhor. Vai colaborar hoje pro jogo do nosso time, entendeu? E eu Pelo menos pelo. acho isso importante, Coxinha, porque assim, os jogadores, eles compraram a ideia, entendeu? Então, assim, mostra que também a diretoria também está entendendo o lado do jogador, assim como o jogador entendeu o momento da diretoria, e eu acho que vai ser um bom jogo, mas de lá eu vou postar lá no nosso Instagram foto de como tá o gramado para ver se tá bom para prática do jogo. Importante ressaltar também qual é o nosso arroba aí do Instagram, Cláudio, para a gente deixar claro aqui para quem quiser seguir, acompanhar. Opa, Papão em Pauta. Vai lá, segue a gente, entendeu? Segue a gente, daqui a pouco a gente vai colocar a escalação aí, a nossa provável escalação, vou postar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos acompanhar o jogo, ficar ligado no que está rolando e chegar no pós-jogo comentando exatamente tudo o que rolou, né? Tudo que está a nosso alcance aqui de visualização, o que que a gente conseguiu enxergar, de interpretação também, né? Porque futebol é muita interpretação, né? A Copa do Mundo tem oferecido isso, Cláudio. Queria encerrar rapidamente aqui, cara, sobre a Copa do Mundo, né, Cláudio? Que é inevitável. Quem gosta de futebol quer conversar sobre isso, né? O que você está achando, Cláudio? Rapidamente, cara, não vamos estender muito, né? Porque, enfim, o tempo está curto aqui. Eu particularmente estou achando França e Argentina aí num patamar superior. E o Brasil Assim, tentando olha galgar, só, né? Coxinha, olha só. Quer entender o que é Copa do Mundo? Eu vou te dar dois resultados. Alemanha 7-1 no Curaçao e no último jogo Equador 2, Alemanha 1. Muito doido, né? Entendeu? Então assim, Muito doido. é, a Argentina ela pode golear todos os jogos. Se ela pegar um time que se fez e faça 1-0 nela, ou leve o jogo para os pênaltis e ganhe nos pênaltis, acabou a Copa do Mundo a partir de agora. Então, assim, é muito complicado. É fácil você escolher favoritos. Aí você olha para dentro do jogo de cada um e tal, e aí você vai, égua, não, realmente esse aqui é favorito, esse aqui não é favorito. Mas os adversários, eles não estão se confrontando, entendeu? É totalmente diferente, por exemplo, da Série C. A Série C você joga com todo mundo. Então você sabe ali, pelo menos nos times, caso se mantenha os mesmos jogadores, quem você tem vantagem, quem o seu futebol ele se encaixa melhor. Os outros não, pô. É. Entendeu? A Escócia não é o Japão, assim como não E é a tem um, Suécia, entendeu? e tem um detalhe, Cláudio, eu concordo com você, acho que você está exatamente preciso nessa análise aí, mas tem um detalhe também fundamental nesse processo, né, cara? Depende do dia quando você acorda, né? Como se você acorda bem, Muito, acorda mal e tal. muito, E muito. assim, eu assisti um pouquinho do jogo da França ontem. Eu falei, meu amigo, se esse time tiver num bom dia, eu acho que não tem para ninguém, cara. Se É, mas, tiver no bom mas, dia. mas Coxinha, olha só, olha só. Eu acho que é muito também de com quem eles jogam. Sim, Tu tá sim. entendendo? Tu tá entendendo? Agora eu te falo uma coisa. Hoje, eu Brasil, tá? Eu técnico do Brasil.
e eu tivesse que pegar uma França ou uma Argentina, ou até mesmo uma Alemanha, eu não ia achando que eu sou melhor do que eles, entendeu? Eu montava um time para jogar com eles. Para aquele jogo, né? Para aquele momento ali, né? Exatamente, Naquele momento ali. exatamente, Tentar exatamente. explorar a De fragilidade, por repente, exemplo, a gente de estava falando repente, do. de repente, A gente estava três falando, zagueiros, dois volantes na frente, a gente estava liberdade para falando os alas. a gente estava falando do Paysandu para fazer uma comparação, porque é tudo futebol, né? O Paysandu joga, mas ele também deixa jogar. Eu acho que é um problema da Sim. França também, cara. É um problema da França também. Joga e deixa jogar. Gente, se a gente ficar aqui falando sobre futebol, é capaz de dar 5, 5 e meia, começar o jogo do Paysandu e a gente não terminar aqui, né? É O isso assunto mesmo. bacana, o assunto legal, o assunto interessante e tal. Eu só vou garantir para vocês que a gente volta no pós-jogo para comentar. é, Se Deus quiser, uma vitória do Paysandu, 23 pontos e, de fato, uma classificação encaminhada. Tua consideração final aí, Cláudio? Meu amigo, queria agradecer mais uma oportunidade da gente estar junto aqui. Que nosso papão hoje impõe o seu ritmo de jogo, que a gente vença, chegue a esses 23 pontos e que essa galera que nos assiste aí deixe o like, comente, compartilhe, para que os nossos vídeos cheguem para cada vez mais, para mais bicolores aí. Um forte abraço. Beleza, galera? Valeu, um abraço.